Bom dia, alunos do sexto ano. Vamos começar mais uma aula de História. Bom, na última aula a gente estava vendo sobre o capítulo 2 do livro, A Origem do Ser Humano. Inclusive eu mandei um vídeo até sobre como é que se constituiu a vida no planeta Terra. Depois a gente viu a evolução dos seres humanos. Eu falei daqueles 3 períodos que constam, né, nos livros de história, que é o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. Esses 3 períodos estão incluídos em um período chamado pré-história. Como foi explicado, o que é a pré-história? A pré-história é aquilo que se estuda antes da história propriamente dita. Porque a história propriamente dita é aquela que é tida pelos historiadores quando o homem ele passa a ter o domínio da escrita, ou seja, ele aprende a ler e a escrever. Aí começa o chamado história propriamente dita. Então o que estamos estudando aqui é a pré-história, ou seja, um período que vem antes da história. E essa pré-história se subdivide em 3 situações, em 3 subgrupos, que é o Paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Lascada, o Mesolítico, que é o que vamos estudar hoje, que é um período de transição, e alguns historiadores chamam de Idade da Pedra Polida, e o Neolítico, que é conhecido como Idade dos Metais. Só que tem historiadores que dizem que o Paleolítico é a Idade da Pedra Polida, o Mesolítico é a Idade da Pedra Lascada. Aliás, o Paleolítico é a Idade da Pedra Lascada, o Mesolítico a Idade da Pedra Polida, e que seria uma transição, não é? Então, assim, os historiadores às vezes eles divergem, mas o importante é a gente saber isso, saber o geral. Sempre em qualquer ciência a gente vai encontrar doutrinadores que têm uma determinada linha de pensamento e outros que têm outra determinada linha de pensamento, certo? Por exemplo, eu estou com um doutrinador aberto aqui no livro, no computador, que diz que o período mesolítico, que é o M de meio, ele não teria nome, ele seria só um período de transição. E o Neolítico, que seria a idade da pedra polida. Ou seja, esse doutrinador aqui, ele entende que o Paleolítico é a idade da pedra lascada, o Mesolítico seria apenas uma transição, não tendo nome, e o Neolítico é que seria a idade da pedra polida. Eu não sigo esse doutrinador que está aqui. Eu sigo os 2 livros que eu costumo estudar, que divide a pré-história em 3 períodos. Paleolítico, idade da pedra polida, ou melhor, lascada, que é quando o homem está aprendendo a manejar ainda os instrumentos que ele encontra na natureza. O Mesolítico, que é quando o homem já tem uma certa técnica de elaboração para refinar esses materiais, conhecido também como Idade da Pedra Polida. E o Neolítico, que seria o final da história, da pré-história, para entrarmos na história, que seria a conhecida como Idade dos Metais, certo? Que é quando os homens eles deixam, no Neolítico, eles deixam de ser caçadores e coletores e passam a ser sedentários, ou seja, eles aprendem a técnica de plantação, irrigação e por aí vai. Mas hoje eu quero dar essa visão aqui, certo? Hoje a gente vai estudar sobre o Mesolítico, ou seja, esse período de transição entre o Paleolítico, P de primeiro, M de meio e N de novo, Neolítico. A gente vai estudar M de meio, a gente vai estudar esse período de transição, ou seja, o Mesolítico. Rapidamente, porque temos 15 minutos de aula e já estamos aí chegando em 5 minutos. Então vamos lá. O Mesolítico, o período Mesolítico, M de meio, ele existiu aproximadamente, se a gente for contar de hoje para trás, 13 mil anos antes de Cristo, e se estendeu até 9.000 anos antes de Cristo. É um termo usado para denominar um dos períodos da pré-história.
que serve de transição entre o Paleolítico, lembra? P de primeiro, e o Neolítico, N de novo. Bom, esse período ele é presente em apenas algumas regiões do mundo, onde não houve uma transição direta entre esses períodos, ou seja, o Paleolítico e o Neolítico. Então, em alguns lugares do mundo que ocorreu o Mesolítico, certo? Significa a idade da pedra, da idade média da pedra, ou seja, esse período chamado Mesolítico também é chamado como idade média da pedra, né? Porque esse período da pré-história, dividido em três, Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, como esse aqui é M de meio, é também conhecido como idade média das pedras, ou seja, esse doutrinador aqui bota que aqui é a idade da pedra lascada e aqui é a idade da pedra polida, ou seja, não existe idade dos metais para esse doutrinador aqui, que eu não sigo. Mas é preciso dar uma visão para vocês da história, que é até bom que vocês pesquisem, para que vocês tenham um entendimento das diversas linhas de pensamento e teorias que existem, tá certo? Então, esse doutrinador aqui entende que o Mesolítico foi apenas um período de transição entre Paleolítico e Neolítico. E na prova, se eu perguntar, ou em algum exercício, se eu perguntar o que é o Mesolítico, basta você dizer isso. É o período de transição entre o Paleolítico e o Neolítico. Ou então você pode também dizer assim, o Mesolítico é o período que ficou conhecido como idade da pedra polida. Eu também vou aceitar isso, tá certo? Bom, o Paleolítico, né, ou melhor dizendo, esse período Mesolítico, que é o que a gente está estudando, o Mesolítico, ele só existia em algumas regiões do mundo, onde não houve transição direta entre os períodos Paleolítico e Neolítico, pois a evolução da história se deu diferente em determinadas regiões. Os hábitos das culturas do Mesolítico, que é o período que a gente está estudando, eram basicamente nômades, ou seja, o homem era nômade. O que é nômade? Ele não ficava em um local fixo, ele ficava andando de lugar para lugar, atrás de quê? De comida, de caça. Ele era coletor, caçador. O que é coletor? Viu uma fruta, tira lá, pega e come, né? Viu um bicho passando, vai lá, pega, caça e come. Então ele é coletor e é caçador. Então, e nômade, ou seja, ele ficava se movimentando. Ele era coletor, caçador e nômade no período Mesolítico, ok? Bom, então como assentamentos estacionais de inverno e acampamentos de verão, às vezes no Mesolítico eles se estabeleciam em determinados locais, tanto no verão quanto no inverno. Eles faziam acampamentos. No entanto, esses acampamentos eram temporários, o que não caracteriza o homem do período Mesolítico como sedentário, certo? Eles acampavam por determinado período de tempo, seja na estação do ano verão, seja na estação do ano inverno. Bom, embora algumas regiões costeiras europeias e próximos do Oriente, né, ali onde encontravam recursos suficientes e regulares, começassem a viver de um modo mais sedentário. O que o doutrinador aqui está querendo dizer é o seguinte, que na região costeira, lá da Europa, porque se o homem veio da África, se a África é o berço da humanidade, eles lá no leste africano, eles começaram a subir ali para a Europa. Na região costeira ou litorânea, mas indo ali para o lado do Oriente, né, e não para a parte do Ocidente, eles encontravam recursos suficientes e de maneira regular, ou seja, de uma maneira que fazesse que eles quase se tornassem sedentários. Mas ainda não será nesse período que eles se tornam sedentários. Será no período adiante, ou seja, no Neolítico. Tá ok? Bom, as regiões que sofreram maiores efeitos das glaciações tiveram mesolíticos mais evidentes. Ou seja, esse período de transição foi mais evidente, onde tinha gelo. Não é? Iniciou-se com o fim do Pleistoceno, há cerca de 10 mil anos, e terminou com a introdução da agricultura, em épocas que variam de acordo com a região. Vocês vão observar que quando se estuda a ciência paleontologia, existem palavras que não são do nosso dia a dia, não são comum à nossa pronúncia. São palavras um pouco difíceis até de pronunciar, mas não se preocupem com elas, porque dificilmente será cobrado em prova. O que a gente prova, o que cai em prova,
é um conhecimento que a gente quer do aluno para que ele tenha um certo conhecimento do ponto de vista geral. Claro que quem quiser se aprofundar pode, tá ok? Bom, no que diz respeito ao Mesolítico, eu acredito que a gente pode avançar, certo? A gente poderia falar aqui um pouco da economia da sociedade do Mesolítico, a gente poderia falar aqui da arte do Mesolítico, né? Mas eu não vou me ater a isso, porque no livro de vocês tem detalhes. O que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte, passar uma visão geral dos autores. Porque para certos autores, a Revolução Neolítica, que é o que a gente vai estudar logo adiante, que é o período Neolítico, começou-se a gestar-se realmente durante o Mesolítico. Ou seja, esse período de transição deu início a um novo período da humanidade, chamado Neolítico, certo? E durante esse período, esse Mesolítico, apareceram grupos de caçadores-coletores especializados em escassos tipos de recursos abundantes e seguros, que podiam ser armazenados durante boa parte do ano. Ou seja, nesse período, o homem começa a armazenar alimentos, estocar alimento. E isso é uma característica de homem sedentário. Olha que já vai começando a surgir as sociedades sedentárias, tá ok? Então, isso foi observado nesse tempo. A acumulação de bens teria provocado as primeiras desigualdades sociais e a aparição de hierarquias, né, encabeçada por aqueles que teriam umas poucas espécies, seria encarregado da gestão dos excedentes e por aí vai, né? Assim teriam surgido as chefias, que eram ligadas sempre em suas tomadas de decisões aos xamãs, né? Enfim, a coleta e a caça intensiva e a domesticação. Ou seja, nesse período, ainda no Mesolítico, mas já indo para o Neolítico, o homem ele começa a pegar determinados animais e a criar junto consigo. É o que a gente chama de animal. Hoje a gente tem animal no coxo, né? O animal aprisionado, né? É igual criar galinha. A gente faz um cerco e bota a galinha lá dentro para ela não fugir. Então, nesse tempo, no Mesolítico, o homem já começa a guardar esses animais consigo, né? Ou seja, a chamada domesticação dos animais, né? Por tudo isso, os doutrinadores que afirmam tal proposição, eles consideram que a verdadeira revolução ocorreu no Mesolítico, ou seja, nesse período de transição, quando foram estabelecidas as bases econômico-sociais que se desenvolveram posteriormente durante o Neolítico. Então, basicamente dizendo, constata-se que nesse período de transição foi gestacionado, ou seja, foi criado o que seria a civilização atual, a formatação da civilização atual. Ou seja, nós hoje somos homens sedentários. O que é sedentário? Hoje somos pessoas que nos estabelecemos em determinadas cidades, né? Que domesticamos animais, ou seja, a gente vai lá na fazenda, tem boi, é só matar e comer, né? A gente quer tirar leite, é só ir lá na vaca e tirar, porque ela tá lá guardadinha na fazenda, no coxo, não é? A gente não precisa mais sair por aí caçando e coletando. Hoje em dia, se a gente quiser coletar alguma coisa, a gente vai lá nas fazendas que tem plantas frutíferas, por exemplo, não é? Se eu quero milho, eu vou numa plantação de milho. Então hoje o homem, e isso apareceu nesse período de transição no Mesolítico e se estabeleceu no Neolítico, a questão do homem sedentário, né? A questão da sociedade hierarquizada, onde tem chefes, onde tem pessoas que administram a comida, né? Administram não só a comida, mas diversas outras coisas. Quanto mais a sociedade vai se tornando plural, vai se tornando complexa, mais chefes nós temos, né? São pessoas. O que é um chefe? Um chefe é uma pessoa que organiza as coisas para nós, para a sociedade. O chefe ele trabalha para a sociedade, tá ok? Então, basicamente, o que a gente pode falar desse período mesolítico, lembre M de meio, é que ocorreu a chamada Revolução Mesolítica, ou seja, o homem
passa da condição de coletor-caçador e passa a fazer ensaios do que seria a sociedade, o modelo de sociedade atual que nós temos. Ou seja, o homem passa a ser sedentário e adquire as tecnologias de irrigação e plantação. Tá ok? Eu pensei que ia dar tempo da gente falar do Neolítico, mas não vai dar. Então, como a gente na aula passada falou do Paleolítico, essa agora a gente falou do Mesolítico. A próxima aula a gente vai falar do Neolítico, tá ok? Boa noite para vocês, até mais. Vou mandar aula no grupo, aulas complementares, para que vocês leiam, assistam, né, as aulas, e vou colocar exercício, tá ok? Até mais.